everyone! Sejam muito bem-vindos a mais um Twins Talks, a experiência de áudio aqui do Gêmeas do Inglês. E dessa vez, Bia aqui falando, né, diretamente do Brasil, gravidinha do Arthur, e a Gi dos Estados Unidos, né, Gi? Diretamente da Flórida, sempre juntas, só que separadas, né? Separadas, mas juntas. Eu adoro os nossos episódios do Twins Talks, porque além da gente falar de assuntos que eu acho super interessantes, que eu adoro bater papo sobre, no caso de hoje, né, vamos falar um pouquinho mais sobre gramática, né, um conteúdinho mais denso. Mas enfim, todos os assuntos, eu adoro ter esse momento assim de irmãs, ainda mais agora morando longe, a gente aproveita e tem um tempo de qualidade juntas, né? O pessoal já vê, participa da nossa conversa também. Eu amo os episódios que a gente grava do Twins Talks. Eu amo porque vai pro YouTube, o pessoal do YouTube gosta de ver, vai pro podcast também, é maravilhoso. É maravilhoso. Inclusive, se você está assistindo a gente pelo YouTube, não se esquece de se inscrever no canal se você por algum motivo ainda não é inscrito e ativar o sininho. Assim você é sempre notificado dos novos conteúdos que a gente posta por aqui, das aulas ao vivo que a gente dá. E também já deixa seu like nesse vídeo. Se você gosta também do Instagram, segue lá, @Gêmeas do Inglês. A Gi mostra o dia a dia dela nos Estados Unidos, eu mostro aqui no Brasil, a gente vai ensinando inglês, enfim, acompanha a gente em todas as redes. E a proposta desse bate-papo de hoje, porque a ideia é que seja um bate-papo, é que seja leve, porque a gente já tem vídeos desses conteúdos aqui no nosso canal, tem aulão desses conteúdos, mas é que seja um bate-papo mesmo pra gente revisar, é relembrar um pouquinho sobre os tempos verbais do presente no inglês. Quais são eles? Para que a gente usa cada um? Como é a estrutura de cada um? Dar alguns exemplos. Eu acho que é muito legal quando a gente consegue juntar vários conteúdos que aparecem em vídeos separados, como se fosse uma revisão, né? Um bate-papo de revisão, para você conseguir organizar melhor tudo isso na sua cabeça. Eu já quero te adiantar que, basicamente, em inglês, a gente tem 12 tempos verbais. São 4 tempos verbais de presente, 4 de passado e 4 de futuro. E sempre eles vão seguir a mesma estrutura. Sempre vai ter o tempo verbal simples, né? Por exemplo, presente simples. O tempo verbal contínuo, presente contínuo, por exemplo, no caso de hoje. O tempo verbal perfeito, como, por exemplo, presente perfeito, present perfect. E o tempo verbal perfeito contínuo. No caso de hoje, present perfect continuous. Sempre vai ser assim. 3, né, tempos verbais, presente, passado e futuro. E cada um desses tempos verbais em 4 formas. Simples, contínua, perfeita e perfeita contínua. Só de você pensar nisso já te ajuda a dar uma organizada assim na cabeça, né, Gi? Eu acho, entender o todo, né, que nem você falou, a gente pegar nesse bate-papo e discutir um pouquinho sobre todos os tempos do presente, colocando um em contraste com o outro, entendendo os usos de um versus os usos do outro, diminui as dúvidas, né, porque às vezes a gente aprende um isoladamente e daí quando aprende o outro fica um pouco na dúvida, mas nesse caso, eu não usava aquele outro que eu aprendi, mas qual que é a diferença? Quando a gente vê tudo de forma comparada, é que nem quando você vai comprar um produto e algumas lojas oferecem aquele recurso de compare, sabe? Eu amo! Aí você clica nos produtos, a Apple tem isso, compara esse iPhone com esse. Aí você vê, assim, claramente as diferenças, as vantagens de cada um, você faz uma escolha mais assertiva. Então, vai ser essa a proposta do bate-papo de hoje. E bora começar, então, without further ado, sem mais delongas. Bora lá. Então, o primeiro, como eu disse, é sempre o tempo simples, né? Então, o simple present, o presente simples. E esse tempo verbal, ele é simples, tá? Porque a gente vai usar para falar sobre ações que são habituais no nosso dia a dia, ou então coisas que são verdades absolutas. Por exemplo, se eu quero falar que ela joga futebol, isso é uma verdade sobre ela. Eu posso falar she plays soccer. Ela joga futebol. Se eu quero falar sobre uma coisa que é um hábito, sei lá, na vida deles. Aí, eles se exercitam 2 vezes por semana. They exercise twice a week. Ou seja, é aquele tempo verbal em que você vai usar o verbo na forma basicona, na forma que você conhece o verbo exercise, play, para falar de uma coisa que é verdade, que é porque é, ou então que é uma ação habitual, é um hábito, uma ação recorrente. E eu acho que a única coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, para se atentar, né, no presente simples, é que quando a gente estiver usando verbos para he, para she e para it, ou seja, para ele, ela e o it, que é o pronome neutro, né, que a gente usa para coisas, para animais, em inglês no singular, a gente tem que colocar um S no final. Esse é o único detalhe desse tempo verbal, porque de resto é só você pensar que é o verbo basicão na forma que ele existe. O verbo comer, eat, na forma eat. O verbo exercitar, exercise, na forma exercise. E por aí vai, né, Gi? Pois é, esse detalhe que você falou pega muita gente, né? Muita gente esquece de botar esse bendito S, assim como
como na hora de formar perguntas em inglês, que não é o tema, né, do podcast de hoje, do episódio de hoje dos Twin Talks, mas na hora de formar perguntas, tem aí umas regrinhas e você tem que tirar esse S, né, que foi colocado. Aí tem gente que esquece de tirar depois. Então esse S é um problema porque você às vezes esquece de pôr e quando tem que tirar, esquece de tirar também. Por isso que é importante, assim, ter o radar bem atento. E, de novo, o presente simples tem esse simples não é à toa, porque realmente é o mais simples, o mais tranquilo. E a gente fala agora do presente contínuo. O presente contínuo é aquele famoso ING, né? Que o pessoal aprende, meu Deus, o ING, que é o tempo verbal que a gente usa para falar de ações que estão acontecendo no momento da fala, que estão em andamento. Esse é um dos usos, tá? A gente também consegue usar o presente contínuo pra falar de futuro. Isso dá um nó na cabeça dos alunos, né, Bi? A pessoa fala, como assim? Mas tem presente no nome. Por se tem presente no nome, gente, se acostumem. Outros tempos do presente, né, que tem esse nome presente, na verdade não são usados pra falar de presente, né? O próximo que a gente vai estudar, a gente vai ver isso bem claramente também. Daqui a pouquinho falamos mais sobre isso. Mas o presente contínuo, um uso bem habitual dele é falar de ações em andamento, né? Por exemplo, she is studying English. Então, ela está estudando inglês. A impressão, né, que a pessoa vai ter, né, a ideia que está sendo passada é que ela está fazendo agora. Ela está estudando, é uma ação que está em andamento, né, tá rolando no momento da fala. Ou então, se não é nesse momento imediato, mas é no momento de vida da pessoa, né? Exatamente. Nossa, por exemplo, I am reading a book. Eu estou lendo um livro. Nesse momento eu não tô lendo o livro, eu tô conversando com a Gi. Só que nesse momento de vida eu tô lendo um livro. Todos os dias eu leio um pouquinho mais, né? Algumas páginas. Tá em andamento na minha vida. É uma ação que tá em andamento, né? Agora se eu falar, por exemplo, I am drinking water, né? Eu tô bebendo água. Na verdade, eu não consigo falar e beber ao mesmo tempo, né? Mas, por exemplo, I am talking to Bianca é um negócio que eu tô fazendo e tô falando no momento da fala, né? Agora, quando a gente coloca alguma particularzinha, alguma palavrinha na frase que dá ideia de futuro, este tempo verbal pode sim ser usado para falar de futuro. Por exemplo, I am visiting my grandmother on the weekend. Né? Se eu fosse traduzir ao pé da letra, seria eu estou visitando a minha avó no final de semana. Fica esquisito. Ou this weekend. This weekend. This weekend também. Esse final de semana. Esse final de semana. Next weekend, no próximo final de semana. Mas essa coisa de ter o final de semana aí, por exemplo, eu sei que o final de semana, eu não tô no final de semana. Então o final de semana tá no futuro, né? Então eu sei que é uma ação que vai acontecer ainda no futuro. Mas sempre tem que ter essa ideia de futuro. E se não aparece bem explícita na palavra, na frase, é porque o contexto deixou muito claro que a gente tá falando de futuro. Por exemplo, eu pergunto pra Bianca o que ela vai fazer semana que vem. E daí ela usa o presente contínuo. Tipo, I'm visiting my grandmother. Às vezes ela nem continua e diz next week, semana que vem. Mas eu acabei de perguntar o que ela vai fazer semana que vem. Então ficou bem claro pelo contexto que a gente tá falando de futuro. Então são dois usos bem comuns e esse uso do futuro confunde muita gente porque a gente... Sabe por que as pessoas acham difícil, Bi? Porque não consegue conectar com o português. Quando a gente consegue fazer uma ligação, né, relacionar com o português de algum jeito, a gente absorve melhor. Quando não existe estrutura parecida no português, a gente trava. Né? A gente trava. E uma coisa também que eu acho muito importante, né? Eu ressaltei um ponto importante do presente simples, que é essa coisa do S. E um ponto importante do presente contínuo, que muita gente esquece, é que o presente contínuo, ele é o ING, só que ele tem uma coisa antes do ING para ele ser presente contínuo, que é o verbo to be. E muita gente esquece de colocar o verbo to be. Por exemplo, se eu quero falar que ela está estudando inglês, no próprio português eu não coloco só ela estudando inglês. Eu coloco ela está. Eu coloco esse verbo estar antes. E no inglês é a mesma coisa. Eu não posso falar she studying English, que muitos alunos falam assim quando eles querem falar que ela está estudando inglês. Coloca o verbo com ing no final e pronto, acho que é só isso. O presente contínuo, ele é o verbo to be, ou seja, aquele verbo ser ou estar do inglês, is, are, am, dependendo de qual for a palavrinha que vem antes, né? Se é ele, se é ela, se for ele, ela ou coisas é o is, se for eu, que é o I, é o am. Para outros pronomes é o are. A gente coloca essa estrutura de verbo to be e depois coloca um verbo terminado em ing. Nos dois exemplos que a gente deu, né? She is studying English. Ela está estudando inglês.
I am visiting my grandmother this weekend. Eu estou visitando, no caso, né, a gente sabe que é eu vou visitar, porque tem ali a partícula de futuro. Eu vou visitar a minha avó nesse final de semana, mas não esqueçam disso, esse é um detalhe importante do presente contínuo, que tem o verbo to be antes do verbo terminado no ing. Total. Isso nos leva pro próximo, né, que é o present perfect, o presente perfeito. E a brincadeira, né, entre os estudantes é que de perfeito ele não tem nada, porque ele já começa te confundindo pelo nome, né? O aluno que acabou de começar a estudar inglês, vê o nome present, ele quer acreditar que é um tempo verbal para falar de presente. Só que não. O present perfect a gente usa para falar de alguma ação que aconteceu no passado sem mencionar quando. É um passado que eu não tô especificando em que momento certinho aconteceu. O fato aqui é que aconteceu. É mais importante aqui, né, pra mim, dizer que aconteceu do que dizer quando aconteceu. Quando não é tão relevante. Nossa, eu não consigo pensar em exemplos assim. Simples, eu te pergunto, você já foi pra Disney? Eu não tô te perguntando quando você foi. Eu quero saber se isso já aconteceu. Você já estudou inglês? Eu não tô perguntando quando você estudou inglês, por quanto tempo. Eu quero saber se em algum momento do passado isso aconteceu. Esse fato, essa ação. Nesses casos, a gente usa o present perfect. Pois é, e uma coisa legal é você pensar que na maioria das vezes, quando a gente tá tendo conversas em relação a experiências que a gente já passou, o foco tá na experiência e não em quando ela aconteceu. Então, na maioria das vezes, você vai escutar nativos contando sobre o passado usando essa estrutura, que é aquela famosa estrutura do have mais o verbo na terceira coluna, né? Usando bem o gramatiquês. A gente vai ter o have, ou então has. O has vai ser para he, she, it, você já sabe, né, que esses três aí tem tara por S. E o verbo na terceira coluna. Todo verbo em inglês, ele tem 3 colunas de conjugação. Por exemplo, o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. Na forma base, né, ele é justamente esse verbo to be, né, e ele pode ser aí conjugado para is, are e am, no presente. No passado, que é a segunda coluna, was ou were. E no particípio, que é a terceira coluna, been. Então, isso acontece com todos os verbos, beleza? Go, que é o verbo ir no presente. No passado fica went. E depois na terceira coluna, gone. Então, a gente tem sempre isso acontecendo. Todos os verbos vão ter 3 formas. O que pode rolar é a forma na segunda e na terceira coluna, né? No passado e no particípio ser a mesma. Por exemplo, quando a gente tá falando aqui de verbos irregulares, né? E quando o verbo tem o passado regular, simplesmente a gente coloca ED e fica igual na segunda e na terceira coluna. Mas ainda assim, existe segunda e terceira coluna, né? O fato de ser igual não quer dizer que não existe essa construção que o verbo não tem, participa todos os verbos, né? Às vezes é só igual. Pois é. Então essa é a estrutura, né? O have ou has mais um verbo na terceira coluna. Então, por exemplo, I have been to Disney. Eu já estive na Disney. Quando alguém me pergunta, have you been to Disney? Você já foi pra Disney? Eu vou lá e vou falar usando o present perfect, porque eu tô contando, como a Gi falou, de uma ação que já aconteceu, focando na ação ter acontecido e não em quando ela aconteceu, beleza? Então esse é o uso. Lembrando, gente, que o objetivo desse podcast aqui, desse vídeo, é ser um bate-papo de revisão. Se você nunca estudou esse assunto antes, pausa esse vídeo agora e procura no nosso canal que tem vídeo sobre isso. Tem uma playlist detalhes, de né, tempos Gi? verbais, né? Tem que maratonar essa playlist. Outro uso que eu acho legal mencionar, assim, por cima do present perfect e que vocês vão ver às vezes, é quando a gente tá usando ele pra descrever, pra falar de uma ação que ela começou no passado e ela continua sendo verdade no presente. Eu vou dar um exemplo, mas aí vão ter algumas peculiaridades em frases quando essa foi a intenção. Por exemplo, I have lived in the USA for 3 months. Então, eu tenho vivido, né? Eu vivi nos Estados Unidos por 3 meses. Ou sei lá, since 2021, desde 2021. Eu uso esse tempo verbal pra dizer, né, que eu comecei a morar aqui em algum momento do passado, que faz 3 meses, que foi em 2019. Isso gera dúvida porque as pessoas ficam, teacher, mas isso não é contraditório? Porque você tá dizendo aí, então, o tempo. A gente não viu que eu uso o present perfect quando eu não tô especificando Mas tá tempo. falando da duração, é diferente, exatamente. Né? Ou então, eu tô falando do início. Eu não tô falando da data precisa, eu não tô sendo precisa. Se eu falo, sei lá, since
2020, desde 2020, eu tô colocando o ponto que começou e continua até hoje. Eu não fui específica em que momento de 2020. É um pouquinho diferente. Eu sei que confunde, mas pode rolar. Inclusive, pensando em transmitir essa ideia, né? Tem um tempo verbal que eu acho que para nós brasileiros fica até mais fácil de entender que essa ideia está sendo explicitamente transmitida, que é inclusive o nosso último tempo verbal aqui do presente, que é o Present Perfect Continuous, o presente perfeito contínuo. Esse tempo verbal vai ser justamente usado para isso, para a gente falar que uma ação começou no passado e que ela é realidade, que ela na verdade ainda está em andamento. Lembra? Sempre que você vê a palavra contínuo, em inglês, continuous no caso, né, falando em inglês, associa com andamento. Então a ação começou no passado e ela ainda está em andamento hoje em dia. Eu vou dar um exemplo bem claro de uma situação que seria parecida com essa. Vamos supor que o Arthurzinho já nasceu, já cresceu e ele tá brincando no jardim de casa com os amiguinhos dele. Ele começou a brincar de manhã e ele tá brincando até agora e eu quero falar isso pra você em inglês. Como é que eu falo, né? Que recurso eu uso? É esse tempo verbal que você usa. Eu falaria, por exemplo, the kids, as crianças, have been playing since this morning. As crianças, elas têm brincado, elas estão brincando desde esta manhã. A ideia que eu transmiti aqui foi exatamente aquela que eu queria transmitir pra você. Elas começaram a brincar de manhã e essa ação ela continua sendo verdade até agora, ela continua em andamento até agora. E esse tempo verbal ele vai usar o have ou então o has, a gente já viu, né? He, she, it, eles gostam de has, com o been. Então sempre tem esse radical, né? Have ou has been, isso não vai mudar, mas o verbo que você está descrevendo a ação terminado em ing, no caso aqui o verbo play. Have been playing. Então as crianças elas têm brincado desde essa manhã. Total. E assim, de novo, esse vídeo é pra fazer uma grande recapitulada, né? Esse podcast, esse episódio. Mas eu super encorajo que todo mundo que tá escutando essa experiência em áudio, quando tiver um tempinho, acesse o nosso YouTube, youtube.com/gêmeas do inglês. Se você já tá vendo pelo YouTube, procura aí a nossa playlist de tempos verbais, porque vale muito a pena. A gramática da língua inglesa, né? Os tempos verbais podem ser grandes aliados nossos para que a gente tenha uma compreensão melhor, para que a gente sofra menos, para que a gente entenda melhor. Então, quando a gente entende por que tá escrito daquele jeito, a gente tem um processo mais, assim, suave, né? Menos sofrido. E é isso, né? Sim. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você tá vendo pelo YouTube de novo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Fica de olho no nosso podcast, né? Foi muito legal, porque no final do ano tem aquele remember, né? De aquela recapitulação, né? De os quais você escutou mais e várias pessoas marcando a gente lá com o Twin Talks, fiquei super feliz. Eu amei. Mas é isso aí, gente. Até a próxima. Gi, amei gravar com você à distância. Thank you very much. E é isso. Take care. Take care.